Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago Magela, eu sou doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e atualmente sou professor substituto na Universidade Federal da Grande Dourados. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do ensino de História Medieval, né, e dos ataques e das críticas que a História Medieval tem recebido ao longo dos últimos anos. Bom, para isso eu separei aqui essa apresentação em 4 partes, né? A primeira eu chamei de Educação na Era da Mensuração, depois Ensino de História Medieval, Crise de Legitimidade e os Medievalistas, uma terceira parte breve sobre a BNCC, o Ensino de História Medieval, e, por fim, uma conclusão a respeito dessa apresentação. Bom, então, primeiro eu vou apresentar aqui para vocês uma citação do ex-ministro da Educação, chamado Mendonça Filho, que por volta de 2016, ao observar o resultado do PISA, disse o seguinte, né? Esse resultado é uma tragédia e confirma exatamente o diagnóstico que fizemos desde o início da nossa gestão, de que, apesar de termos multiplicado por 3 orçamentos do Ministério da Educação, em termos reais, o desempenho ficou estagnado ou até retrocedeu, como é o caso específico de matemática. Bom, então, para se aproximar um pouco dessa dimensão do que eu estou chamando aqui de educação na era da mensuração, é importante dizer que o campo da educação, nos últimos anos, ele tem sido reduzido, ou melhor, o debate tem sido reduzido à tecnificação, mensuração e performance. Isso é fruto do chamado boom neoliberal dos anos 80, que vai ter um impacto sobre as políticas públicas educacionais em toda a América Latina. Então, a gente vai ver ao longo dos anos 90 e 2000 várias reformas educacionais impulsionadas pelo Banco Mundial e outras fundações, enfim, internacionais e nacionais também, procurando melhorar a performance da educação através dos testes padronizados, né? Aqui no caso do Rio de Janeiro, a gente tem o SAERJ, a gente tem a Prova Rio e também, no nível internacional, o próprio PISA, que eu já citei aqui. Certo é que isso é um problema para as ciências humanas e eu diria para a educação como um todo, porque a única coisa que está sendo medida aí, nesses testes padronizados, é matemática e linguagem e, às vezes, ciências também são medidas. Ou seja, se pensando na política pública, as ciências humanas estão fora dessa régua, elas já perdem um pouco de credibilidade para a execução de uma política pública educacional ou de uma reforma curricular. Isso pensando dentro dessa dinâmica, tá, pessoal? Mas, para além disso, um autor importante como Dan Raft, que liderou o processo de reforma educacional dos Estados Unidos, essa reforma baseada em testes padronizados, já há um bom tempo, declarou que isso foi um grande erro para a educação americana, né? Mas, enfim, vamos seguir aí, no momento mais apropriado, a gente conversa mais sobre isso. Certo é que, aqui eu estou seguindo um autor chamado Gert Biest, que vai dizer que essa educação tem passado por um processo de aprendização, né? O que seria isso? Para o Biest, essa linguagem educacional tem sido reduzida à aprendizagem, né? Que na concepção dele é um conceito individualista, processual, é um termo que para ele é vazio de conteúdo e principalmente vazio de direção, né? Não tem um objetivo final a aprendizagem. E isso é um grande problema. Isso é um problema porque muitas vezes se fala numa educação de qualidade, que o grande objetivo é obter uma educação de altíssimo nível, mas ninguém sabe muito bem definir o que seria uma educação de alto nível, uma educação boa. E o Biesta vai fazer uma proposta que é a seguinte, né? Para que a gente consiga chegar a dizer se essa educação é boa ou ruim, a gente deveria considerar 3 parâmetros, né? Primeiro, a dimensão da qualificação, a dimensão da socialização e a dimensão da subjetivação, né?
Eu destaquei aqui, né, no slide que vocês estão vendo, que o que ficou em disputa, na maior parte das vezes, foi a dimensão da socialização. E muitas vezes a qualificação e a subjetivação ficou de lado nesse processo de disputa. Seja como for, a proposta que venceu da BNCC teve como o critério básico ou estruturante a dimensão da qualificação. E aí a dimensão da socialização, que foi aquela disputa, né, do que entra, do que sai, acaba aparecendo, né, no que a gente chamaria de dimensão da socialização, ou seja, que indivíduo, que sujeito a gente pensa para essa sociedade, e por fim, essa dimensão da subjetivação, né, de como o sujeito se reconhece, se autorreconhece, se reconhece dentro do grupo, ela é completamente expulsa na BNCC. Né? Não tem interesse, isso vai ficar claro nos debates que são feitos a respeito, por exemplo, da questão da sexualidade, do gênero e por aí vai. Bom, seja como for, se a gente tem esse grande movimento de uma educação por performance, por um lado, a gente também tem, do outro, uma crise da ciência histórica, né? Uma crise de legitimidade da história, que vai impactar de forma significativa a legitimidade dos estudos medievais. Tá? E não só no Brasil, né? Em diversas regiões da Europa isso também aconteceu, assim como também na América Latina. Né? E a grande pergunta era por que estudar a Idade Média? Bom, esse é o quadro geral do problema. Para entender de onde surge essa crise, eu acho que a gente tem que voltar lá na década de 70 e 80 para pensar a origem melhor dizendo, o desenvolvimento do pós-modernismo, do pós-estruturalismo e a redução dos estudos históricos ao fator narrativo. Isso tem um impacto significativo na deslegitimação social também da história. Além de, claro, uma grande fragmentação das temáticas de história, que, a meu ver, é positiva, mas que tem um impacto no que se entende como sociedade e no papel que a história desempenharia para essa sociedade, ou para a compreensão, para a leitura de um mundo acerca dessa sociedade. Isso pode ser observado, por exemplo, no fato de que grande parte dos historiadores que às vezes eram consultados no debate público são expulsos desse debate público em detrimento de cientistas políticos, economistas e por aí vai. E aí não estou falando só do caso da história medieval, mas da história como um todo. Bom, e aí eu acho que é importante a gente ter clareza de como essa história medieval está sendo deslegitimada no nosso país, né? E aí vários pontos são elencados, né? E aí, por exemplo, talvez esse seja o carro-chefe, né, do eurocentrismo. Essa história medieval é uma história eurocêntrica, mas também a questão do utilitarismo, né? Qual a utilidade dessa história medieval para o presente, a desconexão desse passado com as realidades presentes, desperdício do dinheiro público, temáticas distantes das demandas sociais, aí aqui dos movimentos sociais, né? Além disso, essa Idade Média, né, digamos assim, esse campo dos estudos medievais é acusado de gerar uma narrativa triunfalista do Ocidente. E, é claro, o fato de que essa Idade Média é vista como um reforço ao nacionalismo. Então, são vários fatores que, às vezes, são isolados, às vezes eles atuam juntos, que vão atuar sobre esse campo dos estudos medievais, que vão, pouco a pouco, minando a credibilidade dele dentro da própria academia. E aí a gente vai ver alguns historiadores tentando dar respostas para esse problema, né? Vocês estão vendo aí vários nomes, alguns mais conhecidos, outros menos, que vão tentar dar respostas a essas demandas sociais, né? O Carlos Astarita, por exemplo, faz uma reflexão a partir do momento em que o ministro da Educação da Argentina critica o investimento público em estudos medievais na Argentina. E o Astarita vai escrever um texto para dizer que
os estudos medievais têm vários níveis de importância, entre eles como origem do capitalismo, né? E aí vocês vão ver respostas também relacionadas ao cotidiano, à relação de alteridade e por aí vai. Seja como for, esse debate que está colocado entre uma grande reforma curricular, um desenvolvimento neoliberal, uma deslegitimação do campo das ciências humanas, da história, em específico, aqui no nosso caso, dos estudos medievais, vai ter sua repercussão maior ali nos embates pela BNCC. Né? Como vocês sabem, na primeira versão de 2015, a gente tem uma exclusão total dos conteúdos, depois a gente tem um retorno de alguns objetivos de aprendizagem, e na versão final, a terceira versão, de 2017, a gente tem os chamados objetos do conhecimento, muito conservadores, né? E que só para a gente exemplificar isso, a gente na versão 2, que retorna, a gente tem 14 direitos de aprendizagem, aí, por exemplo, periodização, relação Ocidente-Oriente, e por aí vai. Na versão final, a gente tem 5 objetos de conhecimento, habilidade, e aí eu destaco ali o papel social da mulher. Ou seja, ainda que dentro desse processo de disputa acerca do ensino de história e do ensino de história medieval, ou que ensino de história medieval nós queremos para os nossos estudantes das redes básicas, certo é que a versão final da BNCC, que venceu, é uma versão extremamente conservadora, né? E extremamente tradicional. Então, isso me dá tranquilidade em dizer, e vários artigos já disseram, que ninguém venceu, né? Ali com aquela versão final da BNCC, ninguém saiu grande vitorioso. E aí eu entro aqui, já no final, né? A última questão bom, como é que a gente pensa, então, ou repensa esse campo do ensino de história medieval? E aí eu acho que tem 2 autores que são chaves aqui para a gente começar esse processo de repensar a importância e dialogar de forma mais significativa com o campo do ensino de história, que é o Riesen, né, e o próprio Fontana. Né? O Riesen vai falar dessa dimensão prática da história, né, ou seja, do papel que a história tem para a decisão dos seres humanos, né? Então, o Riesen vai falar na consciência histórica, então, dessa forma, a relação passado, presente e futuro é chave, e aqui é o ponto que eu queria tocar, né, e que vai fazer a conexão com Fontana, que é o seguinte, nessa disputa que houve pela BNCC, o que estava sendo colocado era o lugar dessa história medieval, e o que eu acho que está ali de fundo, que não está sendo dito, é que a partir do momento em que a gente descarta essa história medieval e também, no caso, lá, a história antiga, a gente deixa de perceber momentos chaves no qual o mundo não estava sob a égide do capitalismo. Então, acho que, para além de diversos fatores elencados, há ali um elemento chave que nos ajuda. Essa Idade Média pode ser um grande laboratório de investigação para sociedades outras que não experienciaram essa dinâmica do capital como hegemônica. E aí, eu acho que aqui a gente tem uma grande vantagem para repensar tanto o passado como o futuro, né? De escovar essa história medieval a contrapelo e recontar a própria história da Europa a partir de uma lógica do sul global. Né? E aí, como está ali, eu coloquei para vocês, né, Fontana, a gente repensar o passado para reprojetar o futuro, né? E ter a capacidade de gerar empatia, tanto com o passado, como também, e principalmente, esperançar o futuro, né? Como algumas pessoas do ensino de história estão dizendo. Então, acho que aqui tem um elemento chave que a história medieval pode nos ajudar, que é esse espaço-tempo, e aí não é a Europa só, né, muito mais alargada, a Afro-Eurásia, como um lugar onde o capitalismo não era hegemônico e que haviam relações de troca dos mais diversos tipos, seja de trocas de intercâmbio, comercial, cultural e por aí vai,
como também um espaço-tempo onde a gente vê soluções criativas de camponeses, de mulheres e por aí vai. Então, acho que aqui tem um grande ganho a se estudar a história medieval que não pode ser desconsiderado. Então, fundamentalmente era isso, pessoal. Eu acho que cheguei aqui ao final, mais ou menos. Espero que a gente consiga dialogar a partir dessa apresentação futura. Bom, um grande abraço e a gente se vê logo mais no evento do Labora.